Se nós pegarmos a Bíblia, olha para mim. Vou tentar fazer um culto hoje aqui bem diferente. Se nós pegarmos a Bíblia, lá em Gênesis, vamos lá para o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva, sim? Sim, igreja? Deus criou o jardim, no jardim cheio de plantas frutíferas. Mas Deus criou uma planta, que essa planta, os frutos dela não poderiam ser comidos. É isso? Quem já leu a Bíblia e é isso. Aí, Deus cria Adão e Eva, olha para mim, e chama Adão e Eva, e Deus diz para Adão e Eva: Adão, Eva, de todas essas frutas que estão aí, vocês podem comer, mas dessa aqui não. No dia em que vocês comerem dessa fruta, Adão, vocês vão morrer. Adão e Eva estavam cientes, por ordem de Deus, que no dia que eles comessem daquela fruta, eles morreriam. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Adão e saiu dali. Ou eu vou mudar a palavra, Deus deu um ensinamento, pastor Júnior Miranda, pastor Diego, para Adão. E um ensinamento de consciência. Sim? Sim. Um ensinamento de consciência. Deus colocou na consciência de Adão e de Eva, olhe bem, que no dia em que eles comessem do fruto daquela árvore, eles iriam morrer. Pastor, que é isso? Ensinamento de consciência. Ensinamento de consciência. Adão e Eva eram conscientes de que eles não podiam comer daquele fruto. Aí está lá, Adão trabalhando, olhe para mim, Adão trabalhando e Eva vai lá na árvore passear e pertinho da árvore. E quando ela está lá olhando para aqueles frutos, admirando aqueles frutos, aparece quem? A serpente. E o engraçado é que a serpente não me enganou. Algumas pessoas dizem que a serpente enganou a Eva. Não. A serpente simplesmente deixou bem claro para Eva. É tanto que a serpente pergunta primeiro para ela o que Deus havia dito. E ela diz: olha, Deus disse que eu não posso comer. Então Eva tinha a consciência de que não podia comer. Mas a serpente disse: porém, Eva, tem uma coisa. É lógico que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar igual a Deus. E era verdade, a morte não era uma morte física. Quem está entendendo? A morte de Adão e Eva, que Deus havia falado, não era uma morte física, era uma morte espiritual. Era tanto uma morte espiritual que os dois estavam de que forma lá no jardim? Nu. Os dois estavam nus no jardim. E Adão não via ela como uma mulher pelada, nua. Ela não via Adão como um homem nu. Os seus olhos espirituais ainda estavam abertos. E os olhos carnais fechados. Quem está me entendendo? Mas olha para mim. A serpente deixou bem claro o que aconteceria. E Eva, na sua consciência, ciente de que não podia comer, mesmo assim fez. Pegou do fruto e comeu. Engraçado que nada aconteceu com ela enquanto Adão não comeu. Deixa eu repetir para você entender. A Bíblia diz que ela pegou do fruto e comeu. Ela foi a primeira a comer. Mas nada aconteceu com ela enquanto Adão não comeu. Aí ela vai até Adão, dá a ele come, e assim que ele come, aí acontece a morte. Aí ele olha para ela e já vê ela como a gente vê hoje. Ela olhou para ele e já viu e disse: ixi, Adão, o negócio é esse aí. Ela aí, Eva, e tu? A morte aconteceu instantaneamente. Quer dizer, aquele ensinamento de consciência foi rompido, foi quebrado. E Adão e Eva padeceu o que não deveria ter padecido, simplesmente por não entender o que Deus queria deles. E aí eu vou trazer para os dias atuais, olha para cá.
Eu quero a sua atenção aqui, porque eu acredito que Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus quer falar com você. Se trouxermos essa atitude lá do jardim do Éden, de Adão e Eva, para os dias atuais, a mesma coisa que as pessoas estão fazendo foi o que Adão e Eva fez lá no Éden. Eu pergunto aqui, quem é que não sabe que o mal mata? Quem é que não sabe que a droga vicia e destrói? Alguém aqui não sabe? A não ser os bebezinhos. E já tem alguns menininhos aí de 3, 4 anos que já aprenderam lá no colégio que a droga vicia e mata. Quer dizer, a sua consciência já sabe o que é certo e o que é errado. Porém, o que as pessoas têm feito? Tem feito o que não é para fazer. Tem feito aquilo que sabe que vai lhe destruir. Quem é que sabe que só Deus pode tirar a vida? Quem é que não sabe disso? Porém, o que nós temos visto muitas pessoas fazer, tirando sua própria vida. Ah, pastor, mas é porque a situação minha é crítica, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Não, eu sei. Eu sei que talvez a sua vida é difícil, a sua luta é grande, mas você tem que entender o seguinte: o domínio da vida, só Deus te deu e só Ele pode tirá-lo. Agora olhe para cá, olhe para cá, se Adão e Eva tivesse dominado, oposto em prática, o ensinamento que eles tiveram de consciência, e tivesse resistido, olha o que Deus está me mandando te dizer, nada teria acontecido com Adão e com Eva. Eles não teriam perdido o privilégio que eles ganharam lá no Éden. Vou trazer para cá. Talvez aqui tem alguém hoje aqui que precisa entender que Deus lhe deu a consciência, e através da consciência você é capaz de discernir o que é certo e o que é errado, e através da consciência você também é capaz de dizer: eu faço e eu não vou fazer. Quem está entendendo? Não é o coração. Algumas pessoas acham que é o coração que comanda. Algumas pessoas acham que é o íntimo dele que está comandando. Não, é a sua consciência. E na hora em que você aprender a pôr em prática a sua consciência, essa barreira vai cair, esse desejo vai se destruir, essa força vai se romper. Olhe para mim, o ato de libertação das drogas, dos vícios, do mal, não é pelo coração. O ato de restauração de um ser humano, da lama para uma vida diferente, não é pelo coração. Se pegarmos a Bíblia vai deixar bem claro que não é. Não é um sentimento que você tem no coração, é na consciência. É na consciência. É na consciência. Não, mas meu coração está muito angustiado, eu vou morrer mesmo, melhor é me matar. O diabo vai usá-lo, não é o teu coração, ele vai trazer essa angústia, mas ele vai trabalhar onde? Aonde que ele vai trabalhar para dizer que você não merece mais viver, que você tem que morrer, que melhor morrer, que aí acaba tudo, resolve tudo logo e ninguém mais, você não vai levar ninguém mais para sofrer? É aqui na sua consciência. E o diabo sabe disso. Pega a passagem lá da serpente. A serpente conscientizou Eva da verdade, do que realmente aconteceria. Pega a história do filho pródigo. Aquele jovem que o seu pai ainda estava vivo e ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança. Quero minha parte da herança. Quero ir embora. E o pai pega e diz: tá bom, filho, eu não vou brigar contigo não, apesar que a herança só pode dar depois que eu morrer, mas pega. E aí ele sai gastando, ele sai curtindo a vida, ele sai bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, cometendo todo tipo de barbaridade na vida dele.
E a Bíblia diz que chega um momento em que toda a sua herança havia acabado. E quando você não tem dinheiro, você tem amigo? Hã? É raro. É raro você ter amigo quando você não tem dinheiro. Quando você não está pagando para todo mundo. É ou não é? Mas quando você está pagando para todo mundo, como é de amigo? Hã? Aparece amigo que você nunca viu. É ou não é? É. E ele gastou. E chegou a um estágio em que não tinha nada. E aí, para completar, olhe para mim. Para completar, a fome. No país em que ele estava, na cidade em que ele estava, deu uma crise de fome. E ele sai batendo nas portas e ninguém recebe ele. Pela misericórdia de Deus, ele encontrou um fazendeiro. E o fazendeiro botou ele num pior estágio. Não levou para dentro da sua casa, não. Levou, sabe para onde? Lá para a sua fazenda, onde estava abandonado, para ele cuidar dos porcos deles lá. Eu vou te ajudar, mas espera aí, eu vou te botar lá na minha fazenda. Não vou te levar para a minha casa, não. Vou te criar assim, te dar comida de graça. Se você quiser comer alguma coisa ou alguma ajuda, eu vou te levar lá para a minha fazenda. Você vai cuidar dos meus porcos. E está lá ele cuidando daqueles porcos. E a fome aumentava. E a Bíblia diz que a fome era tão terrível que quando ele ia botar comida para os porcos, ele desejava comer. Olha que estágio. Olha que situação ele chegou. Ele precisava chegar a essa situação? Não. Ele não precisava. Como muitos que estão aqui, você não precisa chegar na situação em que você está chegando. Você não precisa chegar à ruína em que você está chegando. Muitos que estão aqui estão se destruindo a si mesmos, sem necessidade. E aí busca apoio de um lado, busca ajuda de outro, busca socorro de um lado, e não vai ter. Aquele jovem buscou socorro e não teve. O único socorro que ele ainda encontrou foi daquele fazendeiro, e foi um socorro crítico. E o socorro dele veio de onde? Eu vou lhe dizer de onde veio. Da sua consciência. A Bíblia diz que ele caiu em si. Bom, se cai em si pelo coração, pastor, não se cai, né? Cai, Juninho. É o coração que diz, rapaz, tu está perdendo tudo. Sai dessa vida. É o coração, é a igreja. Isso aqui não fala não, irmão. Essa partezinha, esse pedacinho de carne que está aqui fazendo assim, ó. Ele não tem boca para falar não. Ele não fala não. O papel dele no nosso corpo é só fazer isso, ó. É só bombar. E se ele parar de bombar, acaba tudo. Mas quem fala é a consciência. Ele caiu em si. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que então ele caiu em si. E quando ele caiu em si, o que veio? A memória. De como era a vida dele na casa do pai dele. De como os empregados do pai dele viviam, pastor Júnior. Do bom e do melhor. O pai dele tratava os empregados como filho, não era nem como empregado. E aí o que ele fez? Quer saber? Vou voltar para a casa de meu pai. Eu sei que eu errei. Olha o que a consciência faz, ó. A consciência leva o ser humano a tomar atitudes extraordinárias. Mas enquanto a pessoa não aprender a usar a consciência, ele vai padecer, ele vai perder, ele vai sofrer, ele vai chegar a uma ruína e muitas vezes vai até morrer. E não vai ter socorro de lugar nenhum. Porque o socorro está nele. Deus, ele age na consciência, Deus não age no coração. Você voltar lá para o Éden, você vai ver o que Deus falou para Adão. Quando Deus chega lá, depois que eles comeram, quando eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam na mata. Eva e Adão se esconderam. E Deus entra gritando, Adão, cadê tu, homem? Adão,
toda tardezinha Adão se encontrava com Deus. E naquela tarde Adão tinha se escondido. E de repente ele aparece no meio da mata desse jeito, ó. Aqui, Senhor. Aqui. Estou aqui escondido. E Deus pergunta para ele, está fazendo o que aí? Ele diz para Deus, é porque nós te vimos. E aí corremos, porque estamos nus. E Deus diz para ele, comeste do que não era para comer, Adão? Não te disse eu, que no dia que tu comesse dessa árvore, do fruto dessa árvore, tu morreria. A consciência de Adão, quando ele fala para Deus, estou aqui, e Deus pergunta para ele, está fazendo o que aí, escondido? Estou pelado, estou nu, tive vergonha de ti. A consciência, não foi o coração de Adão que falou, não é o seu coração que está falando e dizendo, ó, tu está indo de mal a pior, é a tua consciência dizendo, meu filho, tu está sofrendo, tu está padecendo, é a tua consciência que está dizendo, tu precisa tomar uma decisão, é a tua consciência que está dizendo, tu é capaz de mudar essa história, é só dar a volta por cima. Não é o teu coração, deixa eu deixar isso aqui hoje bem claro para você, não é o teu coração que está falando ou que vai falar, é a tua consciência, e para ela te levar a mudar, você tem que cair em si, você tem que abrir a consciência para ela falar contigo, para ela te abrir os olhos. Aquele jovem, na hora que a consciência dele se abriu, os seus olhos também se abriram, ao ponto dele trazer à memória a casa de seu pai. E o que ele fez? Continuou lá, dando comida para os porcos? Não. Ele tomou uma atitude. A voz da consciência não tem nenhum valor se não houver atitude na vida do ser humano. Quem está me entendendo? Vou tentar explicar melhor, porque talvez você não entendeu. Não adianta você saber que a droga está te matando e você continuar usando a droga. Não adianta você saber que essa bebida, que esse cigarro, que essa vida lá dentro do candomblé, da umbanda, sei lá onde tu está rodando lá, vai te destruir, vai te aprisionar mais e mais o diabo e você continuar lá. Não adianta. A tua consciência só vai te levar a tomar decisões quando ela se abrir. E aí ela vai fazer você agir. Caso contrário, o inimigo vai continuar fazendo o que ele vem fazendo. E o que ele vem fazendo? Dizendo que você não é capaz, dizendo que você não tem jeito, dizendo que é melhor morrer, dizendo, se mata logo, meu filho, é melhor, mate, você vai ver o resultado se você se matar. Sabe qual é o resultado se você se matar? Seu corpo vai para o pó, mas o seu espírito não vai para o pó. Seu espírito não vai para o pó. Após a morte, olhe para mim, após a morte, a Bíblia é bem clara, que o espírito não vai para o pó. Primeiro destino é o inferno, que é para baixo, um local de tormenta, de dor, de angústia. E o segundo destino é o seio de Abraão, que é para cima. Quem está entendendo aqui? Vira para a pessoa do lado, diga assim, abra a consciência. Fala para ele, abra a porta da sua consciência. Permita, diga para ele assim, ó, permita a voz de Deus entrar lá dentro. Porque se a tua consciência se abrir, você vai mudar a sua história. Deus só vai trabalhar nas mudanças da tua história se a tua consciência se abrir. Que isso, pastor Paulo Miranda, que ensinamento é esse? Pega a história do filho pródigo. Na hora que a consciência dele se abriu, isso é, na hora que ele caiu em si, ele lembrou da casa de seu pai e ele tomou uma atitude. Sabe qual foi a atitude? Eu vou voltar para a casa de meu pai. E ele ainda falou mais, está lá, pode ler lá.
Ele ainda disse mais: eu sei que eu pequei, que eu errei, eu sei que eu não tenho nem direito de voltar, porque eu já peguei minha herança, mas eu vou pedir para o meu pai me receber pelo menos como um de seus empregados. Olha a situação dele. Indigno de voltar, porque ele não tinha mais direito. Ele não tinha mais direito. O direito que ele tinha da casa do pai dele, ele tinha pego. A herança dele, ele tinha pego. A herança que estava lá agora era do pai e do filho mais velho, que era o irmão dele. Mas ele tomou uma decisão, mesmo arriscar, mesmo que o pai o rejeitasse, ele decidiu ir. Tem pessoas aqui que estão precisando fazer isso. Cair em si, abrir a mente, abrir a sua consciência, para a sua consciência levar ele a tomar decisões tremendas na sua vida. Eu vou sair desse buraco, eu vou sair desta ruína, eu vou mudar a minha história, e eu não vou dar ao diabo o privilégio da minha alma. Quem está entendendo? Quem pode usar essas mãos lindas aí? Está dando para entender, igreja? Não entendi, está dando para entender, igreja? Falei que eu ia fazer um culto diferente aqui hoje. Olha para cá, para mim. A Bíblia fala de um homem, um profeta. Eu fui lá no Éden, fui no filho pródigo, e eu vou nesse profeta, chamado Elias. Esse homem, sozinho, na autoridade que Deus lhe deu, ele envergonhou, ele humilhou 850 profetas de deuses falsos. E depois ele mandou matar. Ele fez uma nação, olhe para mim, ele fez uma nação inteira reconhecer que só tem um Deus que deve ser adorado. Ele não fez 2 pessoas crer, reconhecer. Ele não fez 3 pessoas. Ele levou uma nação inteira a fazer isso aqui, ó. A se ajoelhar e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Uma nação inteira. Mas ó, depois disso, depois dessa atitude, ele recebe uma carta de uma mulher chamada Jezabel. E essa carta era uma ameaça, dizendo: eu vou te matar, vou fazer contigo o que tu mandou fazer com os profetas de Baal. E sabe o que ele fez? O medo se apoderou dele, e ele foge para o deserto, e foge, o medo era tão terrível, tão assustador, que ele foge. A Bíblia chega a dizer que ele, ao se encontrar no meio do deserto, com fome, desesperado, cansado, abatido, ele encontra uma árvore chamada zimbro. Olhe para cá. Ele encontra uma árvore chamada zimbro, e ele se senta na sombra daquela árvore, olha para o céu, e sabe o que saiu da boca dele? Ele olha para o céu e diz: Deus, Pai, eu não sou melhor do que meu pai nem meus irmãos, me mata, que é melhor. Em outras palavras, me deixa morrer, que é melhor. Melhor para quê? Se Deus não queria que ele morresse, se a hora dele não tinha chegado. Melhor para quem? O que Elias viu de melhor na sua própria morte? Qual seria a diferença se ele morresse ali? Porque Jezabel iria continuar perseguindo o povo de Deus. Qual seria o resultado de melhora na morte de Elias ali naquele lugar? E aí Deus olha para Elias, sabe o que Deus descobre? Deus descobre que o abatimento estava levando Elias àquele sofrimento, ao ponto dele desejar a morte. O que Deus descobriu? O abatimento, diga aí. Repete.
A aflição, para você entender melhor, a aflição, o abatimento da alma, do espírito. O espírito de Elias estava tão abatido, a alma de Elias estava tão oprimida, que a escapatória que ele encontrou foi pedir para morrer. Não foi nem para se matar, foi pedir para morrer. E aí Deus olha para ele e diz: não, tu não precisa morrer agora. Pelo contrário, ainda tenho muita coisa para fazer contigo aí na terra. Vamos fazer o seguinte, deixa eu resolver o problema. Sabe como foi que Deus resolveu o problema de Elias, querida igreja? Água e pão. Psiu. Com quê? Com quê? Quem tem uma Bíblia aí? Na mão, quem tem uma Bíblia? Levanta ela aí. Assim, mais alto puder. Fala aí, ó, diabo. Na minha mão tem água e tem pão. Aqui, água e pão. Olha a água e o pão que a humanidade está precisando comer, ó. Deus resolveu o problema da angústia, da aflição, do desejo de morte de Elias com água e pão. Aquela água e aquele pão que aquele corvo levou, que aquele anjo levou, ela representa, sabe o quê? A palavra. A palavra é a água da vida, é o pão da vida. E sabe qual é o maior problema hoje da humanidade? A falta de ler esse livro, ó. A falta, não é a falta de ter, não. Eu tenho visitado casa aí que eu já encontrei 4, 5 Bíblias dentro daquela casa. Algumas cheias de poeira e outra aberta assim. Para que essa Bíblia aberta assim? Entra, diabo, na minha casa, entra. Ele entra? É lógico que ele vai entrar, irmão. É lógico que ele vai entrar. Você pode botar um em cada porta lá, virada assim para a porta, abertona. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Agora você quer ver ele fugir? Beba da água da vida, coma do pão da vida. Isso é, comece a ler ela, comece a examinar ela, comece a se alimentar dela, e você vai ver o diabo se assustar da tua casa, você vai ver o diabo se afastar do teu lar, da tua família, dos teus projetos, você vai ver aquele derrotado se tornar forte. A Bíblia diz que aquela água e aquele pão que aquele anjo levou, deixa eu terminar. Aquela água e aquele pão que aquele anjo levou, fortaleceu Elias de uma maneira tão tremenda, que ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Espera aí, deixa eu voltar atrás aqui, que ainda tem algo aqui dentro disso, que a gente precisa entender, que é o erro nosso. Elias cometeu esse erro, e muitos de nós estamos cometendo esse erro. A Bíblia diz que o Senhor chamou um anjo, mandou ele levar água e pão. E o anjo foi lá, acordou ele e disse: Elias, Elias, acorda aí. Aí, ó, come o pão e bebe a água. E Elias comeu, bebeu. Porém, a Bíblia diz que ele adormeceu de novo. Dormiu de novo. Deus olhou e disse: ixi, foi fraco. Chamou o anjo de novo e disse: vai lá, leva pão de novo e água. Porém, disse para ele: come e bebe e fortalece-te, porque longo ainda é a tua jornada nessa terra. Toca em alguém aí, de repente essa mensagem vai chegar em quem quer morrer. Toca em alguém aí. Diz para ele assim: come e bebe, porque longo ainda é a tua jornada nessa terra. E se tem alguém aqui que quer morrer, Deus está mandando te dizer: beba água, coma pão, e Deus vai fortalecer tua alma, teu espírito. Deus vai fazer você vencer esta batalha. Ai, ai, ai. Elias comeu, bebeu, se fortaleceu e levantou e andou 40 dias e 40 noites, até chegar onde Deus queria que ele chegasse.
para findar, porque eu não quero ir muito além. Como eu disse, eu estou bastante cansado. Hoje, 6 horas da manhã, eu já estava de pé. Para findar. Olhe para mim. Eu tenho um recado de Deus para você aqui, para findar esse culto hoje. Para findar essa mensagem aqui hoje. Deus não te quer morto. Deus não te quer derrotado. Deus não te quer nessa cisterna. Deus não te quer nessa lama, no meio dos porcos. Não. Deus te quer transformado. Deus te quer diferente. Deus te quer de uma maneira extraordinária, totalmente oposta do que você tem vivido. Vamos, eu quero a sua ajuda. Toca na pessoa do lado, me ajude, porque talvez só a minha voz não vai ser o suficiente. Talvez você tocando nele, ele vai entender. Diga para ele: sai dessa lama. Toca nele: sai dessa lama. Use a sua consciência. Usar o quê? Vou dar um exemplo aqui. Como que se usa a consciência? Vou usar aqui a figura de um filho. Vou usar aqui a figura de um filho, porque, irmão, eu nunca vi nos últimos dias os filhos ser tão ingratos com seus pais como nos dias em que estamos vivendo. Eu nunca vi como pastor, olhe para mim, como pastor, eu nunca vi os filhos maltratar tanto os pais como as mães, sem bater, sem dar uma pancada, como nos últimos dias. Sabia? Ontem aqui eu derramei lágrimas nos meus olhos. Ontem eu chamei toda a minha família aqui para cima. Meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos. E eu disse a eles: eu sou um homem honrado. Eu disse para a igreja aqui ontem. Falei para eles: eu sou um homem pobre, moro de aluguel. Mas eu sou um homem honrado. Porque nenhum desses jovens que vocês estão, desses homens que vocês estão vendo aqui em cima, e dessas mulheres que são meus filhos e minhas filhas, nunca me deram motivo para me chorar. Nunca me deram motivo para me sofrer. Nunca beberam. Não sabe o que é o gosto de uma cerveja, não sabe o que é o trago de um cigarro. E eu disse à igreja aqui ontem: eu sou um homem honrado por Deus na questão dos meus filhos. Eu sou um homem honrado por Deus pelos meus filhos. E todos eles, os homens e mulheres, tiveram a oportunidade de ser bandido, de ser o que quiser ser. Mas fizeram uma escolha. Sabe qual foi a escolha que eles fizeram? De me honrar como pai. E a honra que eles me deram, sabe qual foi? Não foi me dando um carro novo. Não foi me dando um sapato novo, nem um terno novo. Foi sendo homem como eles são. Foi sendo honesto como eles são. Foi sendo mãe, pai, filhos obedientes como eles são a mim. Essa foi a honra que eles me deram. Deixa eu dar um exemplo de um filho quando ele usa a consciência. Talvez tem filhos aqui que estão precisando usar a sua consciência. Dê uma olhada para o sofrimento da sua mãe. Dê uma olhada para ela, como ela tem sofrido por sua causa, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas escolhas da sua vida. Só escolhe caminho errado, só escolhe fazer o errado, nunca escolhe fazer o bom, nunca escolhe coisas boas, só escolhe amigos ruins, só escolhe amigo que vai lhe levar para a ruína, nunca parou para escolher um amigo bom. E o pior, está tão tampado que não consegue enxergar o sofrimento da mãe. Poxa, como minha mãe está sofrendo. Eu tenho uma mãe que vem aqui toda quarta-feira. Eu conheci ela quando eu ainda não era nem crente. Eu era cobrador de ônibus quando eu conheci ela. Ela pegava ônibus comigo, ela e as filhas dela, indo aqui. Eu saía do Setoró, passava aqui na Expansão, P Norte, passava ali na Fundação Bradesco, ia para o PSU, do PSU, passava o Centro Taguatinga e ia para o Guará. Essa era a minha rota. E ela pegava um ônibus com as filhas dela comigo, ali perto da Fundação Bradesco. Ela, as 3 filhas e os 3 filhos, tudo pequeno.
Hoje todos eles são bandidos e todos estão presos. E toda quarta-feira ela entra nesse escritório, maguinha, só o sócio, com as mãos cheias de foto deles. Isso dói ou não dói? Isso dói em vocês? Imagine em mim, quando eu vejo a situação dela. Toda quarta-feira ela vem, aquela pranchetinha, aquela cheia de foto. E ela me chama de irmão Paulinho. Ela diz: irmão Paulinho, ora aí, porque está tudo preso. Está tudo vivendo uma vida de ruína. Olha o sofrimento dessa mãe. Não era mais nem para ela estar se preocupando com isso, pela idade e pelo estado dela. Era para ela, como mãe, pegar aquilo e dizer: quer saber, eu já fiz a minha parte, eu dei comida, eu criei, não tomaram o caminho que não quiseram tomar, porque quiseram. Olha, eu vou viver a minha vida, mas não. Ela está ali sofrendo, ela está ali, padecendo, ela está ali pedindo oração para ver aquele filho liberto, para ver aquele filho diferente. Ela está ali intercedendo, pedindo a misericórdia de Deus para não sofrer. E eles estão nem aí, porque quando sai, uma semana depois está preso de novo. Se aqui tiver algum filho que está fazendo a sua mãe padecer, pare de fazer ela sofrer. Abra sua consciência, dê uma olhada para o sofrimento dela, sua mãe, seu pai. Dê uma olhada para a dor que ela tem passado. Mude a sua história. Olhe para ela sem precisar falar. Use a voz da sua consciência e fale com a sua própria consciência, dizendo: eu não vou mais fazer minha mãe sofrer. Eu vou mostrar para minha mãe que eu vou ser orgulho dela. Eu vou mostrar para o meu pai que eu vou ser orgulho dele. Não precisa você falar para ela, fale com a sua própria consciência. E seja o orgulho da sua mãe, seja o orgulho do seu pai, porque não tem coisa mais gostosa para um pai e para uma mãe, quando ele fala do seu filho, e o seu filho é alguém importante, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Hoje eu falava com o Jó, sabe o que ele falou para mim? Pastor Paulo Miranda, eu não tive sorte na vida, meus pais são pobres. Falei: não, filho, não é uma questão de sorte. Quando eu abri a igreja Missão da Fé, está vendo essa casa bem aqui do lado da academia? Era uma família, a esposa, 2 filhos, 2 menininhos e uma menina. Inclusive ele hoje é membro, ele hoje é membro da minha igreja, ele é membro aqui da sede. E ele se converteu, sabe como? Ouvindo minhas pregações lá no quarto dele. A igreja era pequenininha, eu pregando, e ele ia lá para o quarto e conferia na Bíblia. E ele se converteu ouvindo minhas pregações. Sabe quem são os 2 filhos dele? Bem aqui, olha a casa dele aí, até hoje a casa dele, só que ele não mora mais aí. Os 2 filhos, um dos 2 filhos dele, o mais velho, saiu na revista, o cirurgião mais, como se diz, credenciado do Brasil, ou de Brasília. Sabe o que esse filho fez para honrar o seu pai, além de ser o que ele é? Comprou uma mansão lá ali pertinho de quem vai para o Bandeirante, construiu, botou uma piscina, eu fui lá consagrar, ungir. Isso é honrar seu pai. Isso é honrar seu pai. Em primeiro lugar, se honra, mostrando do que é capaz. Em primeiro lugar, se honra mostrando para aquele pai, para aquela mãe, que não precisa ser rico para se vencer na vida. Só precisa querer, ter força de vontade. Só precisa decisões, atitude. Quem está entendendo aí, diga amém. Falei que hoje eu ia fazer um culto diferente, porque Deus me fez subir para cá hoje, para falar com pessoas que estão aqui dentro e precisam mudar sua história. Pare de se achar um derrotado, pare de se achar um fracassado, pare de jogar culpa no pai, na mãe, pare de jogar culpa no bairro em que você nasceu. Mude a sua história, começa a abrir a tua consciência e começa a falar com ela, e deixa ela falar contigo, e tu vai ver o que a tua consciência vai falar. Tu vai ver o que a tua consciência vai falar. A voz da consciência é algo profundo, é algo tremendo, irmão.
A voz da consciência é porque o tempo não dá, mas a voz da consciência dentro da Bíblia muda qualquer situação de qualquer ser humano na face da terra, esteja ele na situação em que ele estiver. Mas enquanto a sua consciência estiver habitolada, você nem se conhece essa palavra, ela é bem nordestina, nada vai acontecer na sua vida. Pelo contrário, você só vai querer se autodestruir a si mesmo. Você só vai querer se matar. Quem está entendendo?